Esse foi o shape que conquistei treinando apenas em casa. Hoje, vamos fazer um planejamento de como começar a sua jornada de treinos em 2025. Quais equipamentos são necessários, como dividir suas séries de treinos, os exercícios mais importantes, os aplicativos essenciais e como incluir a corrida na sua rotina. Tudo isso com base em 3 anos de experiência treinando em casa e conquistando grandes resultados. Fala Calisthenics, aqui é o Spencer do Spencer Calisthenics. Hoje vamos montar um planejamento completo para você que quer começar o ano treinando em casa. Quando comecei a treinar em casa, logo percebi que a barra fixa era o primeiro item essencial. Ela me permitiu trabalhar a maior parte dos músculos do meu corpo, com exercícios como pull-ups, chin-ups, single bar dips, lean leg raises, front lever raises, comando pull-up, muscle-up e uma infinidade de movimentos. Por isso, a barra fixa se tornou um equipamento indispensável na minha rotina. Se você quer transformar o seu corpo treinando em casa, saiba que ela é essencial. Agora, se você não tem a sorte de ter uma barra próxima à sua casa, assim como eu tive, não se preocupe. Existem várias opções na internet, como barra de portas, parede, chão, até de teto. Além da barra, os elásticos foram um verdadeiro aliado nos meus treinos. Eles ajudaram muito em movimentos mais simples, mas também foram essenciais para os avançados, como muscle up e front lever. Treinar com elástico me permitiu aprender essas habilidades com mais segurança e facilidade. Antes, eu tentava de tudo para desenvolver essas skills, mas o progresso deu um salto quando comecei a usar as super bands. E sim, você pode usar os elásticos para simular peso em exercícios como agachamentos e flexões. Mas o que é fundamental é que, além dos movimentos avançados, o elástico também é ótimo para quem tem dificuldade nas repetições de pull-ups ou chin-ups. Esse é um truque que vai te ajudar a aumentar suas repetições na barra com facilidade e rapidez, como se estivesse controlando o peso que você puxa. O elástico vai te acompanhar desde o início da sua jornada até os níveis mais avançados, pois ele é extremamente útil em todas as etapas do seu treino. Com o tempo, percebi que treinar apenas com o peso do corpo não estava sendo suficiente para alguns músculos, principalmente as pernas. Por causa disso, tentei improvisar com o que eu tinha em casa. Oh, shit. Insatisfeito com essa situação e buscando o melhor custo-benefício, decidi procurar na internet por um equipamento que me ajudasse a melhorar os meus treinos. Foi aí que encontrei o kit musculação do Mercado Livre. Oh, shit. Com barras, halteres e anilhas, esse kit elevou meus treinos de pernas e até outros músculos. Portanto, se você quer levar os seus treinos a um nível superior esse ano, esse equipamento é indispensável. Mas lembre-se, mesmo com todos esses equipamentos, ainda não é bastante para a sua evolução. O segredo vai além disso. A organização das séries é fundamental para você ter bons resultados. Então vamos falar sobre a divisão ideal de treinos, seja com todos os equipamentos ou com apenas alguns deles. Eu sei, cada pessoa tem um nível de condicionamento diferente. Por isso eu vou te mostrar uma divisão que se adapte a todos os níveis. A divisão que mais me ajudou no início da minha jornada de treinos em casa foi a clássica ABCD, com treinos de cerca de 30 minutos cada. Para o treino A, podemos começar sem pesos. A ideia é fazer um circuito com 4 ciclos. Essa série trabalha todos os músculos do peito, ombro e tríceps. O número de repetições vai variar de acordo com o seu condicionamento físico. No início, eu fazia apenas 12 repetições de push-ups por ciclo, 6 de diamante e só 5 de pike push-ups. Hoje, eu consigo fazer 30 repetições de push-ups por ciclo, 20 de diamante e 15 de pike push-ups. A ideia é ficar com essa série por 3 meses, sempre tentando ultrapassar suas próprias marcas. E sempre que você ultrapassar esses limites, você vai sentir mais motivação para continuar. Depois desse período, é importante mudar o formato do treino para evitar a monotonia e a estagnação muscular. O músculo precisa de novos estímulos para continuar se desenvolvendo. Mesmo que você esteja aumentando as repetições, se continuar fazendo os mesmos movimentos, seus músculos vão se acostumar e o desenvolvimento vai parar. Isso é o que chamamos de zona de conforto. Pense assim, se você trabalha carregando objetos pesados, no começo seus músculos doem muito, mas com o tempo eles se acostumam e a dor some. A mesma coisa acontece com a hipertrofia. Para evitar isso, após os 3 meses, podemos abandonar o formato de circuito e adotar a sequência de séries tradicional. Depois de mais 3 meses, você pode mudar a forma como executa os exercícios. Por exemplo, você pode fazer push-ups com explosão na fase concêntrica e uma descida mais lenta na fase excêntrica. Adicione pesos aos exercícios de ombros, como halteres e barras. O objetivo é variar sempre. Faça treinos de 30 a 45 minutos, buscando constantemente superar seus limites e evitar a estagnação muscular. Esse foi o segredo para o meu corpo atual. Mesmo treinando em casa, eu nunca deixei que o conforto me impedisse de evoluir.
Agora, no treino B, você pode começar o ano com exercício em circuito na barra fixa. Depois de 3 meses, abandone o circuito e assuma uma série tradicional. E ao final do ano, faça uma terceira modificação e adicione alguns exercícios com peso. Novamente, o foco é evitar a estagnação. No treino C, você pode começar com exercícios no solo, em formato de circuito de 3 ciclos, com cerca de 20 minutos de duração. Após os 3 meses, é importante mudar a série também, ainda no solo, mas com novos exercícios. No fim do ano, podemos evoluir para movimentos de abdômen na barra fixa, que são os que mais trazem resultados para a hipertrofia. Isso vai garantir que você evite a estagnação e consiga realmente evoluir. No treino D, confesso que o meu treino de pernas precisa melhorar, mas o pouco que eu sei pode te ajudar. Comecei com exercícios sem pesos, que eram bem chatos, mas fundamentais para melhorar minha postura e evitar lesões. Quando adicionei pesos, minha evolução foi muito maior. No início, faço um circuito simples. Depois, use a sequência tradicional adicionando exercícios isométricos. E nos últimos meses, coloque exercícios com pesos. Não se esqueça que a flexibilidade é essencial para o treino de pernas. Alongue-se por 10 a 15 minutos por dia para melhorar a sua flexibilidade. Se você tem dificuldade com exercícios como flexões ou barras, procure alternativas. Por exemplo, nas flexões, faça variações com os joelhos no chão ou em uma posição inclinada. Nas barras, use elástico para facilitar ou substitua por barras australianas. Por mais que os equipamentos e a organização das séries sejam super importantes, alguns detalhes não podem ser deixados de lado. Um deles foi a corrida, que é essencial para a minha evolução e para manter a minha resistência em alta. A corrida foi uma grande aliada no meu desenvolvimento muscular. Parece estranho, né? Afinal, como algo tão cardiovascular pode ajudar na hipertrofia? A resposta está na forma como ela se encaixa na rotina. Quando integrada corretamente, a corrida pode ser uma potência para os seus treinos de força. Ela melhora o condicionamento físico, o que te permite treinar com mais intensidade e aumenta o volume dos treinos, além de acelerar a recuperação entre as séries. Além disso, ao reduzir a gordura corporal, a corrida também ajuda a definir os músculos. Para potencializar os resultados, o ideal é incluir 3 dias de corrida na semana. Eu sugiro que você faça 2 corridas curtas de 5 a 10 km na terça e na quinta, e no sábado ou domingo aproveite para fazer uma corrida mais longa, de 10 a 20 km. Isso vai te dar o equilíbrio perfeito entre treino cardiovascular e hipertrofia. Por mais que você esteja treinando pesado e com disciplina, se a alimentação não acompanhar, todo o esforço será em vão. Aprender a controlar minha ingestão de macronutrientes foi o divisor de água no meu processo de hipertrofia. E para isso, o aplicativo Macros foi um grande aliado. Com ele, você consegue calcular aproximadamente quantas calorias precisa consumir por dia, baseado nas suas metas e objetivos. Esse controle é o pilar fundamental para qualquer evolução física. Lembre-se, comer mais não significa ganhar músculos. O segredo está em ingerir os alimentos certos. E o aplicativo te ajuda a ajustar isso. Ah, e ele também te ajuda a controlar a ingestão de água, algo fundamental para a recuperação e o crescimento muscular. Simples assim, super eficiente. Agora que você conhece todos os equipamentos essenciais, a melhor forma de organizar suas séries de treinos e até como integrar a corrida e a alimentação na sua rotina, é hora de colocar tudo em prática. Lembre-se, a consistência e a disciplina vão ser os seus maiores aliados nessa jornada. Não importa se você está começando agora ou se já tem experiência, o importante é que você tenha um plano claro e foco nos seus objetivos. E se você seguir tudo que eu compartilhei aqui, posso garantir que seus resultados vão surpreender não só você, mas todos ao seu redor. Em 2025, seu corpo vai ser a prova de que, com treino certo, a alimentação adequada e o mindset focado, qualquer um pode conquistar um shape belo, estético e saudável, mesmo sem sair de sua casa. We can make it if we try, just the